o direito foi uma escolha sua ou foi questão de cultura familiar? Porque assim, vou dar um exemplo, eu fiz uma faculdade porque, cara, eu vim de uma família que Ele falou assim, começou a fazer direito. Todo mundo passa pelo direito. eu fiz administração, parei, eu falei, não é isso. Aí fiz direito, aí eu falei, também não é isso. Aí eu falei, eu preciso me formar em alguma coisa porque o mundo precisa que eu tenha um diploma. Eu preciso ter um diploma. Senão parece que eu não tenho vida. E aí eu me formei em administração. Então, assim, mas no seu caso, foi por querer ou foi... Não, o meu caso foi assim, chegou a hora de você tem que entrar na faculdade, né? Tem que entrar nessa data. Aí eu abri o meu computador, falei, tá, vou fazer vestibular de alguma coisa aqui. E aí eu morava perto da PUC, Minas, e lá tinha direito. Falei, vou tentar direito, então. Aí fiz o vestibular de direito. A minha mãe já era bacharel, mas não tinha passado, não tinha exercido a advocacia. Eu falei, vou tentar direito. Passei em segunda chamada, porque assim, sei lá o que aconteceu, passei. Nunca fui boa aluna também na faculdade. E aí o direito aconteceu. Não é nada disso que, tipo assim, uma paixão pelo direito, não. Eu pensava em fazer biologia, inclusive até o 9º período da faculdade, eu fiquei pensando, eu devia ter feito biologia. Ah lá, tá vendo? É muito parecido. Eu não sei se você sabe dessa história, mas o meu sonho era fazer faculdade de matemática. Eu amo matemática. Eu sou super de exatas. Eu amo números. Enfim. E aí... Acho duvidoso. Aí Você confia? Mais ou menos. Você confia em pessoa que ama números assim? Não dá pra confiar muito, não, mas tudo bem. Seus tontos. E aí a minha mãe falava assim, não, ninguém ganha dinheiro com matemática. É isso que as pessoas falam. Ninguém ganha dinheiro com biologia. Ninguém. Aí eu falei, tá, então claramente eu não posso fazer matemática. E aí eu fui fazer cursinho, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Só que aí no segundo mês de cursinho eu já tava de saco cheio da vida. E era assim, no cursinho. O professor de matemática ia numa sala, eu ia atrás dele. Eu não ficava pra assistir as aulas da minha sala, eu ia atrás do professor. Então eu tinha aula de matemática, todas as aulas eram matemática. E aí eu tava com saco cheio, 2 meses, eu já falava, não aguento mais. E eu falava, cara, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma faculdade. E aí eu falei, eu não vou aguentar até o final do ano, eu vou morrer até o final do ano aqui. Aí eu falei, cara, no meio do ano tem vestibular, que eu vou fazer? Aí eu me inscrevi em, acho que umas 10 provas de qualquer matéria. Eu ia falar nicho, olha que louco. De profissões totalmente aleatórias. E aí eu falei pra mim mesma, eu falei, o primeiro que você passar, você vai fazer. E, curiosamente, o primeiro que eu passei foi o direito. Esse é o meu amor ao direito. Por favor, gente, não me julgue, mas foi assim que eu entrei na faculdade. Não, mas é até normal isso para muitas pessoas, assim. Porque você é muito jovem. E você alguém fala que você tem que estar na faculdade com 18 anos, senão você tá ficando para trás. Você tem que entrar, porque fulano já entrou, porque fulano tá na federal. Fulano tá se formando? E tipo assim, nossa, você tem 20 e tantos anos. Então o mundo te julga. Te julga. Você tem que ter a faculdade, aí você tem que casar, você tem que ter o filho, você tem que ter... Então é pré-estabelecido, tudo você tem que fazer. E isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro, que a gente não tá dizendo pra ninguém fazer faculdade. A gente só tá dizendo que é muito difícil a pessoa escolher tão cedo, né? Porque, gente, você não sabe o que você vai querer pra vida. Assim, se você não se permitir mudar, né? Sim. Se você tem a mentalidade, tipo assim, cara, é a profissão da minha vida, eu tenho que ficar isso por muito tempo. Aí você fala, agora... E muita gente pensa, cara, agora que eu já fiquei 5 anos nessa faculdade... Vou seguir. Eu vou seguir. Pô, mas e se você tem mais 50 anos pela frente? Você só perdeu 5. Você vai fazer com 45 anos o quê? E outra, né? A gente aprende muitas coisas na faculdade que não tem nada a ver com o tema. Né? A gente aprende a se socializar com as pessoas, às vezes a gente aprende a fazer apresentação, falar em público, entre aspas, que a gente tem que apresentar coisas, fazer pesquisa, a gente aprende coisas na faculdade. Aprende coisas pra vida, não pra profissão. Vida, exatamente. Tipo, lidar com estágios estranhos. Então a gente aprende alguma coisa. Eu acho total razão. Eu vejo muito isso por aí. Muitas pessoas me procuram e falam assim, mas eu fiz 10 anos de faculdade, 5 anos de faculdade, mais 10 anos de... Enfim, deu um total de 10 anos estudando com pós, MBA e tal. Vou jogar tudo pro alto? Não. E você vai viver a vida inteira infeliz? E assim, se você puder olhar com bons olhos para aquilo que você já fez, você nunca tá jogando tudo, você nunca fez nada em vão. Dá pra gente tirar muitas experiências boas daquilo, né? Então, embora hoje eu não me considere assim advogada, tipo, não mexo com processo, é só consultiva e consultoria, eu aproveitei muito a minha faculdade. Igual você disse, aprendi muito sobre comunicação, sobre relacionamento pessoal, sobre apresentar nos estágios que a gente faz, a gente cresce muito. Então, às vezes, pensa, eu não vou deixar de fazer
Isso porque eu vou jogar tudo pro alto. Mas você teve uma experiência que tem reflexo, se você sabe olhar, mas a gente fica buscando grandiosidade nas coisas, sabe? Ai, mas é isso, é tipo um grande evento que fez a diferença. E aquele detalhe daquela apresentação que você fez, que você superou um medo de falar, valeu sua faculdade inteira. Exatamente. Porque é aquilo ali que você vai conseguir agora palestrar, falar com outras pessoas, se sentir mais solta. Então, assim, a gente não tem que esperar um marco muito grande para mudar. Pequenas coisas refletem na nossa mudança, né? Se a gente consegue olhar para isso e tirar um aprendizado dessas Sim, total. passagens. E algumas coisas a gente tem que aprender que a gente vai precisar mudar para a gente ser feliz. Porque muitas coisas é imputado pela sociedade ou pela cultura da família, que nem, você tem que se vestir dessa forma, você tem que fazer essa faculdade, você tem que casar com tantos anos, você tem que ter um filho com tantos anos. Você tem que ter um filho. E aí você acaba... Vamos continuar aqui. E aí você acaba ficando infeliz o resto da vida. Então, assim, cara, muda para você conhecer quem é você, para você se encontrar, para você conseguir evoluir. Porque senão você vai seguir as regras da sociedade, não vai ser feliz, não vai ser próspero, não vai conseguir nada na vida enquanto você não se encontrar. E isso é bem difícil. Muitas pessoas acham que está no caminho certo, mas na verdade não estão. Eles não sabem nem quem são eles. E aí o caminho é certo para quem? Também. O caminho está sendo certo pelo que sua família falou que você deveria fazer? Sim. Ou o caminho é certo pelo que a regra era essa e essa? E a mudança, ela impacta a gente e as consequências da mudança somos nós que aguentamos. E aí você fica com medo de mudar por causa do outro, mas é você que tá vendo como é que você tá andando na rua sem cabelo e o pessoal tá olhando, entendeu? Ou fazendo bullying no podcast com a pessoa. Entendeu? É você que chega aqui no podcast, mas não era você que eu chamei, não. Cadê com o cabelo? Falei, então, será que a Ju gostava de mim só por causa do cabelo? Entendeu? E aí essa mudança, ela exige muita coragem para você bater no peito e aceitar que ela pode dar errado. E se der errado, não é que deu. Ai, que confuso. Ai, que confuso. É porque pode dar errado, mas dar errado é bom. Porque você tem história para contar. Não existe uma história só com sucesso. É verdade. Uma história que, a minha história é um livro encantado do mundo de Bob, que eu acordei linda, sempre fui rica. Não, que emoção que tem essa história? Ninguém gosta de ouvir histórias não assim. Tem uma montanha-russazinha, não tem tipo, me senti horrível, me senti feia, quis me mudar, estava infeliz, eu não gostava da profissão, quis transitar, mudei, tive sucesso, fali, caí. Então, isso que é interessante, é isso que pulsa, que dá vida. Agora você tem medo da mudança porque você tem medo do fracasso, tem medo de dar errado. Mas eu vou ser uma fracassada. Não, cara, você vai ser uma pessoa muito corajosa ou corajoso que tentou, que deu errado. Mas se você não tivesse tentado, ou você pode ser sempre frustrado por nunca ter tentado o que você queria, ou ser puta feliz pra caramba, porque, cara, ainda bem que eu tentei fazer isso. Sim. E isso deu certo, entendeu?